Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Trazer mais um pouquinho de conhecimento da parte do Pai para vocês, daquilo que Ele colocou na minha mesa. Ele falou comigo no dia 8/8/2025 sobre algumas coisas aqui, tudo aquilo que eu ouvi da parte dele eu estou compartilhando, e esse é o 5º vídeo, beleza? Então vamos lá. Foi anunciado que Ele faria e seria, mas tudo foi feito em verdade com a beleza da existência, no palco da vida e sem ensaios. Cada sentimento expresso em abraços, falas, gestos e entrega, tudo foi verdade e com verdade. Eu não sei se você já chegou a pensar por algum momento na sua trajetória com Cristo, ou afastado dos caminhos, como alguns que me escutam podem estar, afastado de Jesus, ou às vezes afastado da religião, como vem muitas vezes na nossa mente, afastados da religião. Não sei se você já chegou a pensar já por algum momento e que parece que tudo aquilo que Jesus veio fazer e cumprir foi como se fosse roteirizado, como se muitas vezes eu cheguei a imaginar muitas vezes que não houve sentimento. E principalmente quando eu me afastei, que foi a parte que eu mais fiquei confuso, que é mais a minha mente não tinha bases ali, eu não lia a palavra, eu tinha me afastado literalmente de tudo mesmo. Depois de um tempo a gente vai esfriando e vai esfriando mais, e eu não conseguia mais ver, né, como literalmente o Senhor queria que eu visse, que eu enxergasse. E nessa madrugada que Ele falou comigo, quando essa frase aqui eu comecei a escrever, ouvir e escrever essa frase, foi anunciado o que Ele era e seria, mas tudo foi feito em verdade com a beleza da existência, no palco da vida, sem ensaio. Foi feito sem ensaio algum, irmão. Tudo que Jesus enfrentou, tudo que Jesus passou, as pessoas que Ele curou, com quem Ele falou, quem Ele abraçou, tudo foi verdade. E não só foi verdade, como Ele sentiu todos aqueles sentimentos verdadeiramente. Tudo aquilo que Ele fazia, que Ele falava, Ele não falava só para cumprir uma profecia. E quantas vezes eu não imaginei isso, que lá atrás, quando eu comecei a estudar um pouco mais a palavra, parece que Ele veio cumprir, tão somente cumprir tudo que estava escrito, como se fosse um roteiro ali. Mas não, foi sem roteiro, na beleza da existência, no palco da vida. Jesus viveu tudo aquilo intensamente, tudo que Ele passou no Getsemane, chorando, que tem versículos que falam que Jesus chorou, se entristeceu como naquele monte que Ele subiu e viu Jerusalém de longe e falou: "Ah, Jerusalém que mata os profetas, como eu queria colocar vocês debaixo das asas e cuidar, assim como uma galinha faz com seus pintinhos." Houve sentimento em tudo que Jesus viveu, irmãos, assim como a sua vida hoje. E o que é incrível é que foi anunciado desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Tudo foi anunciado desde o princípio, meus irmãos. Esse que é o mais incrível de tudo, é que sendo anunciado desde antes pelos profetas, tudo que Ele passou aconteceu de verdade, com sentimento. Houve sentimento em tudo que Jesus fez, desde o nascimento, o relacionamento com os pais dele, os pais aqui que Deus decidiu que ele fosse filho, Maria, José, que cuidaram de Jesus, que formaram o caráter dele, que obedeceram a Deus em tudo aquilo que Deus pediu. Tudo foi vivido intensamente por Cristo, cada segundo, assim como você vive a sua vida hoje. Em todos os momentos há sentimentos. Você não está vivendo cada dia das suas escolhas? É uma pergunta. Mesmo com tudo meio que incerto, não existem momentos intensos de alegria e tristeza, medos e coragem, feridas e curas? Mesmo o Pai detendo todo o conhecimento, cada momento é vivido com verdade. Essa luta que você tem enfrentado, esse momento difícil,
essa dor, essa rejeição que você sente, tudo isso Cristo sentiu também, irmão. Tudo foi vivido com verdade. Só que a diferença é que foi anunciado. Assim como em Jeremias está escrito que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele falou isso para Jeremias. Escolheu ele desde o ventre da mãe. Deus conhece a gente desde antes do nosso nascimento. Ele sabe o nosso nome, Ele já sabia quem nós nos tornaríamos e quais as escolhas que nós tomaríamos na vida. E a gente mesmo assim não passa por todo esse sentimento na vida. A gente não vive tudo isso aqui com intensidade. Os momentos difíceis que a gente enfrenta, quando a gente precisa pagar a conta e não tem o dinheiro, quando a gente precisa encarar uma situação no trabalho que a gente não tem coragem, quando a gente precisa tomar decisões no nosso relacionamento que a gente fica ansioso, quando nós precisamos colocar um ponto final, quando a gente precisa colocar limites, tudo isso, todas essas dores que a gente sente, tudo isso é vivido com verdade por nós, mas o Senhor já sabe, Ele detém todo o conhecimento, Ele é onisciente. Mesmo assim, isso não muda o fato de que o que nós vivemos é uma verdade, assim mesmo foi com Cristo. Essa é a beleza da vida. Ele foi anunciado pelos profetas, tudo que ele fez quando ele riscou no chão, quando ele operou milagres, nada ali foi ensaiado, nada ali foi cumprido porque tinha que ser cumprido, sem sentimentos, houve sentimento em tudo. É difícil eu quero tentar explicar isso de uma maneira mais simples, né, para que todos entendam, né, todos que estão ouvindo esse vídeo entendam que Cristo viveu cada segundo, assim como você está vivendo a sua vida hoje, sentindo, tendo emoções, tendo vontades, porém Ele cumpriu e seguiu o Pai em todas as coisas, e o Pai já sabia disso e decidiu anunciar. O que eu quero dizer hoje é que tudo que Ele viveu foi verdade, e com verdade. O que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, veio fazer com os judeus, Ele está fazendo com você e comigo. E o que Ele veio fazer com os judeus? Ele veio para os dele, né? Só que os dele o rejeitaram. E o que Ele veio fazer com eles? Uma verdadeira desconstrução. Quem melhor do que Ele para fazer isso? O próprio Criador que se fez criatura, o Deus que se fez servo. Ele foi anunciado, viveu tudo com verdade, com intensidade, sofreu as agonias. Mesmo sendo descrito lá atrás, Ele sofreu tudo isso com verdade. Nada daquilo que Ele viveu foi mentira. O próprio Criador que se fez criatura, o Deus que se fez servo, como que Ele não teria autoridade para falar sobre humildade, sobre simplicidade, sobre amor, sobre amizade? O próprio Criador, irmãos, Jesus Cristo, Ele tem autoridade para nos falar sobre todos os assuntos. Ele nos compreende. Tudo que Ele viveu, tudo que Ele sentiu foi com verdade. Então ninguém melhor do que Ele para nos ajudar com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente pensa. Porque Ele nos entende, viveu tudo isso que você está vivendo, passou por todas as tentações possíveis e impossíveis, enfrentou os desafios da vida, só que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem ama verdadeiramente Jesus Cristo e quem está disposto? A gente às vezes fica até com medo de dizer Jesus eu te amo, porque Pedro fez isso e o negou 3 vezes, né? Porque Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe todas as coisas que a gente enfrenta. Mas e você que tem andado, eu não vou dizer frio, mas tem andado longe dos caminhos, que tem esse desejo de voltar, que pelas madrugadas Deus fala contigo, você sente no coração esse desejo de voltar, essa fome e essa sede por esse Jesus que não sai de dentro do teu coração. Às vezes assiste um filme e lembra, vê uma situação, ouve uma música, um louvor, lembra, se quebranta. Aquele que verdadeiramente o ama, segue os seus mandamentos. Aquele que está disposto a largar o que for necessário para segui-lo. Então quem diz eu te amo para Deus, para o Pai, obedece aos seus mandamentos. Esses são os que verdadeiramente o amam. Esses são os que verdadeiramente o amam. E quem está disposto a renunciar ao seu próprio eu. Irmãos, isso muitas vezes nos assusta. Isso muitas vezes nos deixa apreensivos. Mas nós temos que fazer sempre uma escolha na nossa vida. Não por pressão. Não por causa de um vídeo que você está assistindo. Mas por aquilo que já está dentro do teu coração. O Senhor te chama. Assim como Ele me chamou de volta.
Às vezes é necessário a gente perder tudo para ser quebrado, para perder o orgulho, como todos os outros vídeos que a gente tem falado aí, sobre o orgulho, sobre a hipocrisia, sobre coisas e venenos que se instalam no nosso coração para que a gente viva longe do Pai, para que a gente se afaste cada vez mais dele e comece a cometer pecado, e o pecado vire uma iniquidade dentro de nós, que é quando você já pratica aquilo sem pudor algum, sem nem sentir mais arrependimento, aquilo vira uma iniquidade, aquilo que só ele conhece. Então ninguém melhor do que ele, irmãos, para nos ajudar, para nos desconstruir, porque o que Jesus veio fazer foi nos desconstruir. E não é só desconstruir do mundo, é desconstruir de um sistema religioso que tem afastado mais ainda as pessoas dele, que as pessoas estão dentro de uma organização, de um templo, de alguma coisa, mas não vivem conforme ele quer, vivem totalmente o avesso daquilo que ele quer. E o próprio Jesus ensinou isso em vida, foi isso que ele quis falar nessa madrugada. Tá aqui, eu li tudo isso que eu li para vocês aqui, não é escrita minha do que eu quis, eu ouvi à noite e escrevi na madrugada. Então o Senhor só vem revelar o caráter do Pai, Jesus revela o caráter do Pai. Essa desconstrução foi o que ele tentou fazer com o povo. Alguns aceitaram, a grande maioria rejeitou essa desconstrução, porque ninguém abre mão de religiosidade, ninguém abre mão de conceitos que já foram estabelecidos por muito tempo. E outra, não é fácil abrir mão. Quantas vezes, muitas coisas eu aprendi dentro de onde eu nasci espiritualmente, né, de uma igreja. E antes de tudo também, quando eu ia com a minha mãe para uma ou outra, a gente cria conceitos, a gente ouve adultos, pessoas que nos cercam, a gente cria um monte de conceitos e preconceitos. Mas o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho daquele que nos busca, ele quebra todas essas armadilhas, ele quebra todas essas correntes que nos aprisionam e não permite com que a gente avance. Decide hoje, irmão, com essa palavra de conhecimento, entender que Jesus, tudo que viveu foi verdade. Mesmo tendo sido anunciado, tudo que ele viveu foi na mais simples pureza, santidade. Foi tudo com verdade. Ele veio nos desconstruir. Ele nos entende, ele sabe o que é amizade. Ele entende dos sentimentos porque ele viveu. Ele é o próprio sentimento. Quem é o sentimento? Senão o próprio Criador. Ele antecede a eternidade. Ele diz, eu sou o que sou. Então decide hoje deixar Jesus quebrar todas essas objeções que esse conceito humano trouxe na tua vida. A religiosidade trouxe conceitos familiares, tradições, que muitas vezes a tradição nos segura. A gente não quer ser desaprovado pela família, não quer ser desaprovado pela roda de amigos, e a gente acaba muitas vezes vivendo aquilo que não é para ser vivido. A gente prefere honrar o homem do que fazer honrar o nosso Deus, aquele a quem nós cremos. Você sabe. Então que hoje Jesus Cristo, com essa palavra, possa quebrar todas as objeções que existem no teu coração, que a religiosidade criou, que os traumas criaram, que as frustrações criaram, e que você consiga caminhar em liberdade e se sinta livre e seja livre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Guarda essa palavra no teu coração, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, busque conhecimento, para que você não ande tão somente naquilo que te falam, naquilo que você ouve na internet. Amém? E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, para que ele chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas, aquelas pessoas que você vê, que vem no teu coração quando você escuta esse vídeo, essas palavras. Manda para essa pessoa, tá bom? E que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada e um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém?